Certeza que muitos de nós, jornalistas, já sonhamos em escrever matérias que mudariam o mundo. O que a gente não sabia era como funciona na prática a realidade de uma redação jornalística. Pautas, furos, fontes, prazos, uma série de fatores que podem acelerar ou trancar os planos do dia. Querem saber o que acontece nesse lugar tão pulsante que é uma redação? Então não sai daí. Neste mundo mágico, muitas vezes, e lúdico, que é uma redação jornalística, hoje eu recebo duas pessoas que podem facilmente ser chamadas de ratos de redação, que é o pessoal que conhece muito bem como acontece a rotina desse ambiente. Então, com vocês, eu tenho o Márcio Gomes, que é coordenador do site do Correio do Povo, e o Pedro Moreira, que é gerente de conteúdo no grupo RBS. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Bom, saibam vocês dois, já que vocês nunca vieram ao Fala Mercado, que neste programa o protagonismo é do mercado. Então eu só tô aqui pra fazer vocês falarem, certo? Claro. Prontos? Vamos lá. Eu quero começar a nossa conversa de hoje olhando de fora pra dentro. Significa que eu queria entender o que vocês acham que as pessoas que são leigas, né, aqueles que não vivem lá dentro da redação, quando elas pensam em redação, como é que vocês acham que elas acham que é lá dentro? Quem começa? Vou começar. Vamos lá. Eu acho que a redação, historicamente, sempre teve um caráter e uma visão, pelo menos de quem ou está estudando jornalismo, ou quem imagina o que acontece por trás das câmeras, dos microfones, enfim, de ser um lugar pulsante, né? De ser um lugar de muita movimentação, de uma falta de rotina, de uma coisa muito atrapalhada, não digo atrapalhada talvez, mas uma coisa muito barulhenta, em que é muita gente gritando, até pelo estereótipo que a gente vem dos filmes dos anos 70, história em quadrinhos também que representavam a redação. Então acho que é aquele imaginário que se tem da redação, que é uma redação de, sei lá, uns 30 anos, 40 anos atrás, né? E que hoje é uma redação bem diferente, assim. Mais silenciosa. Ela continua barulhenta em alguns momentos, assim, mas ela é mais organizada. A nossa, pelo menos, é bem barulhenta. E pra ti, Pedro? Eu concordo que tem um estereótipo muito do cinema de como que são as redações, né? Acho que tem uma coisa também de aquela coisa de os repórteres todos, os editores todos juntos e falando juntos ao mesmo tempo, e algumas salinhas com os chefes lá tomando decisões. E acho que isso, seu cafezinho, fumando seu cigarro num cubículo de 2x2. Meio enfumaçado. Assim. E isso mudou muito nos últimos anos, assim, né? Até acho que algumas 2 décadas, um pouco mais atrás, ainda tinha muito disso, assim. Mas hoje a redação, ela é muito mais horizontalizada, né? A gente tem várias áreas dentro de uma grande redação, mas as decisões são muito mais discutidas entre todas as áreas, os chefes estão muito mais junto com as pessoas, a operação é muito mais plena ao longo do dia, assim. Então acho que se alguém entrasse hoje numa redação e visse, ia ver muita gente jovem, junto com gente mais experiente, uma mescla e muito mais diversidade do que a gente tinha nesse estereótipo que se tem do que é uma redação de jornal. Ontem mesmo a gente eu conversava com outras pessoas e a gente falava sobre isso, né? O quanto realmente a redação jornalística, ela tem como característica essa, não só a multidisciplinaridade, mas a questão da faixa etária, né? De pessoas bem mais experientes com pessoas muito jovens convivendo num mesmo ambiente, né? Realmente, o que é muito saudável, né? Mas, enfim. Bom, olha aqui, eu quase derrubei meu tablet, inclusive. Eu queria que vocês relatassem para nossa audiência, que é o nome do nosso episódio hoje, né? Rotina numa redação jornalística. Se é que a gente pode dizer que existe rotina nesse espaço. Mas assim, se a gente for pensar num dia mais tranquilo numa redação, como que as pessoas podem entender que funciona o dia numa redação jornalística? Eu acho que são várias rotinas. Eu acho que não é uma rotina só, né? Como o Pedro falou, são várias áreas diferentes interagindo, né? Com papéis diferentes, mas que acabam produzindo às vezes o mesmo conteúdo, às vezes com conteúdos díspares, assim. Então tu tem uma arrancada, né, que provavelmente é no começo da manhã ali, que tu já tem
uma previsão de pauta ou de estrutura de produção de conteúdo, né? E isso vai sendo alterado ao longo do dia à medida que os fatos vão acontecendo, porque mesmo que uma rotina, um dia seja normal, né, que não tem um grande evento, esses grandes eventos acabam gerando pequenas outras ocorrências, assim, que tu tem que acabar seguindo em algum ponto, assim, né? Então, é uma pauta já prevista, mas daqui a pouco um entrevistado fura, daqui a pouco dentro dessa pauta surge uma outra em que abre espaço para te produzir um outro tipo de conteúdo, então tu vai moldando essa tua rotina, assim. Mas é um processo que parece ser desestruturado ou bagunçado, mas não, é algo que flui, pelo menos ali na nossa redação, é algo que acontece naturalmente, as pessoas, talvez por já virem de universos diferentes e experiências diversas e faixas etárias diversas, cada um tem o seu horizonte dentro do próprio pensamento, e isso acaba adequando na produção que tu vai fazendo. Não sei se ficou muito claro, mas é um pouco isso, assim, é uma rotina, arranca com a pauta, e à medida que essa pauta vai sendo modificada ao longo do tempo, tu vai adequando as áreas para que isso consigam responder, assim, de uma forma mais rápida e que aproveite melhor o conteúdo que tu tem para produzir, assim. A verdade é que a maior parte dos dias são tranquilos, né? Até vou bater na mesa aqui, porque a gente que é de redação sabe que quando alguém diz que o dia tá tranquilo, tá calmo, vem um factual enorme e acontece alguma coisa, né? Mas realmente, como tu disseste, né, o planejamento, ele é o que rege a rotina da redação, né? Vou dar um exemplo mais prático de como seria um dia nosso lá, né? O dia começa a ser pensado no dia anterior, né? Às vezes na semana anterior, mas vamos falar como um dia, né? No final do dia anterior, a coordenação dos times já faz um pré-planejamento do que vai ser a largada do dia seguinte e o que vão ser as apostas do dia seguinte. Então, esse time ali de noite, de coordenação, discute como vão ser o aproveitamento das pautas, o que vai ser feito, para quando largar de manhã cedo, já ter uma ideia, quem está ali de manhã coordenando já sabe como vão ser as coisas, quem vai fazer o que está previsto, o que não está previsto, né? Nós temos uma reunião de manhã, umas 7 da manhã, umas 8h30, em que daí se faz um alinhamento mais definitivo de como é que vai ser o dia, para ver como vão ser também as mudanças que podem acontecer ao longo da rotina. Então, assim, o dia começa antes, e a semana começa uma semana antes, e o mês começa uma semana antes. Mas eu também costumo dizer para todo mundo, assim, que a pauta, a previsão, ela existe para ser derrubada. Por mais que a gente faça essa previsão inteira, o bom mesmo é quando chega um repórter e diz: a minha pauta é melhor do que a que o editor, que o chefe de reportagem previu para mim, porque eu tenho uma coisa aqui que é mais quente, que é mais factual. Ou quando acontece um factual, que daí sim, tem toda a mobilização da redação. Então, assim, tem um planejamento, a redação e os veículos só existem com planejamento, porque a gente precisa se organizar para pensar o que vai ser a minha manchete de amanhã, o que vai ser a minha manchete no final de semana, como é que eu vou ocupar todas as caixinhas, e no nosso caso ali de uma redação que atende vários veículos, em rádio, em site e 2 jornais. Então, assim, tudo tem que ser planejado para ocupar esses espaços e garantir que a gente tenha conteúdo entregue em todas essas frentes. Mas o bom mesmo é quando a gente derruba esse planejamento por uma coisa melhor, porque ou é um factual mais forte, ou é um conteúdo que faz mais sentido para o público, né? Se as regras foram feitas para serem quebradas, a pauta foi feita para ser derrubada. Para ser derrubada, sem dúvida nenhuma. E aí tu já tem até um modelo de como tu atua em momentos emergenciais, assim. Então, determinado tipo de pauta, tu já sabe, aconteceu tal coisa, era algo que eu não esperava, mas a partir disso eu sei que eu posso fazer isso e aquilo. Então, tu tem quase um plano de contingência. Exatamente, um planejamento de urgência, exatamente, para acontecer ou não ficar cada um correndo para um lado. Então, tu tem um processo mais ou menos organizado, dentro do possível, né? Organizado dentro do possível para atender essas emergências, né? Tanto deslocamento de equipe, alocação de recursos, questão do tempo, enfim, tudo isso a gente meio que tem que ser organizado. É o chamado plano de voo, né? Acontece uma coisa, claro que tu vai ter que reagir ao factual e entregar o conteúdo, primeiro na rádio, em seguida no digital, e já planejar o que vai ser, mas em algum momento tu vai ter que dar uma parada e pensar, tá, agora eu preciso de 5 minutos para pensar quem vai fazer o quê, para onde é que nós vamos, o que nós vamos fazer e como nós vamos entregar tudo isso. E no caso das realidades de vocês, assim, quem faz essa rotina, né? Quem dá o comando ali?
Porque do jeito que vocês trazem, e claro, pra gente que vive são respostas meio óbvias, mas pra tentar ser um pouco didático com a nossa audiência, assim, da onde vem esse planejamento, da onde vem essa pauta que pode ser derrubada a qualquer momento, mas existe, tem o coordenador, o gerente, enfim, mas quem dá essa diretriz dentro de uma redação jornalística? Dando o nosso exemplo, né, e eu acho que isso conversa com o que eu falei ali na tua primeira pergunta do que é uma redação hoje. Historicamente, as coisas foram muito centralizadas no jornalismo, né? E acho que há muito tempo já isso vem mudando, então é tudo muito mais horizontal hoje. Então as decisões são tomadas por algumas pessoas que definem a pauta. Claro que tem diretrizes editoriais que são das empresas, tem uma linha editorial que é garantida pela gerência, pela gerência executiva, mas a operação do dia a dia é feita pela coordenação das diferentes áreas em parceria, que vão se conversando ao longo do dia e definindo como vai ser a cobertura. E eu acho que isso é muito mais rico, porque daí tu tem várias pessoas discutindo qual decisão vai ser tomada, com visões diferentes que te fazem entregar percepções diferentes também do conteúdo para o público. E a chance de fluir mais, porque essas pessoas sabem as rotinas dos seus grupos. Isso tem que estar muito organizado e azeitado para funcionar, né? Sim. Não pode ser uma coisa assim, eu vou ter uma ideia louca agora e vou fazer. Não, quero fazer assim, ninguém. Pessoal. Pessoal, agora eu decidi que vai ser diferente. Eu vou solo. É um pouco isso, assim, eu acho que sempre depende do tipo de cobertura que a gente vai fazer, né? Uma coisa é a cobertura diária, né? Do buraco na rua, sei lá, divulgação de uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa do IBGE. Então, tem essas coisas mais factuais, corriqueiras, que daí é uma coisa que é administrada a nível de edição. Ali os editores acabam, né, lidando melhor com aquilo ali, sabendo como fazer, quem deslocar, como abordar e tal. E tem aquelas coberturas maiores, né, que são coberturas, não digo institucionais, mas aquelas coberturas que toda a redação mobiliza força-tarefa, assim, Copa do Mundo, Olimpíada, a própria eleição, que daí é um pouco diferente, daí são decisões que vão desde cima e vão baixando e as áreas vão se reestruturando. Mas tem um norte em que tu vai tomando, seja no nível de gerência, ou até de direção, ou até comigo de coordenação, em que a gente vai dando as diretrizes de por onde a gente vai agir, daí o pessoal a partir daí se desloca. Sim, ainda que exista essa questão de uma gestão mais horizontal, também existe uma ordem, pelo menos, até que se ramifique, né? Porque precisa ser naturalmente organizado. Como aqui a gente está falando de mercado, né? Eu acho que um ponto que é para trazer também é cada vez mais as redações estão entendendo que elas podem aproveitar mais o seu conteúdo dentro da estratégia da empresa, assim, né? Da estratégia de negócio da empresa. Então, assim, cada vez mais áreas como de B2C ou B2B, elas são envolvidas, por exemplo, eu tive um plano de uma cobertura especial de alguma coisa específica, então eu vou montar editorialmente o meu plano e vou falar com essas áreas para dizer, olha, nós estamos prevendo fazer isso aqui. Será que tem interesse da gente fazer uma ação específica para os nossos assinantes, entregar isso de alguma forma? Ou será que vocês querem levar isso para o mercado para oferecer para alguém patrocinar essa cobertura? Então, isso também está cada vez mais inserido, não na definição do que é o conteúdo, mas para o aproveitamento do conteúdo da melhor forma possível para a estratégia da empresa. Sim, o jornalismo hoje ele não é mais a redação jornalística, né? Dentro dela não é só vista como vamos salvar o mundo com as nossas pautas. Precisamos pagar boletos. Acho que a gente tem, óbvio que o cerne da nossa profissão salvar o mundo. É social, exato, ser relevante socialmente e atuar para uma sociedade melhor. Mas é claro que nós estamos falando do negócio e se a gente conseguir ter um aproveitamento quanto melhor do que a gente faz, melhor. É que a redação hoje ela produz uma gama variada de conteúdos, assim, né? Seja por influência de rede social ou de qualquer outro tipo de agente externo, assim, a redação ela tem que produzir conteúdos que captam a atenção dos leitores, dos anunciantes, em diversas pontas. Então, tu tem que planejar tua produção de conteúdo e tem que entender o que cada conteúdo que tu faz é específico para qual público, assim. E daí, a partir do momento que tu formula essas produções, assim, um podcast aqui, um vídeo ali, uma cobertura multimídia lá, tu consegue entender, a partir da tua organização prévia, né,
o que aquilo ali vai atingir e qual o impacto que aquilo pode ter no público específico. Assim. Então, tu consegue direcionar um pouco melhor, assim, as formas em que tu vai atuar. Não fica aquela coisa, né, meio aleatória ou perdida, não sei o que eu vou fazer, para onde é que eu vou agora. Mas é um pouco isso, assim. E pensar também que quando especialmente essas lideranças têm essa visão mais do negócio, né? Lembrar que, apesar de jornalistas, nós também temos outros públicos, né? Não só os leitores, telespectadores, internautas. A gente tem os anunciantes, a gente tem governo, a gente tem comunidade, a gente tem, enfim, todo o impacto que aquele negócio, enfim, ainda que esse negócio seja extremamente social e com uma função muito específica na sociedade, precisa agir, né? Vocês certamente já viveram transformações nas redações que vocês atuam, né? Porque a gente está falando aqui, para quem não, eu vou reforçar aqui para nossa audiência, a gente está falando com representantes de 2 veículos absolutamente consolidados, né? Correio do Povo aí, centenário, a Zero Hora, não a Zero Hora, né? Porque hoje a gente está falando de Zero, Diário Gaúcho, a Rádio Gaúcha e GZH, né? Da redação integrada. Mas aí a gente está falando de pelo menos 60 anos, né, eu acho. 60 anos. 60 anos RBS 60 TV, anos né? Da Então, Zero Hora também. Zero também. Então, assim, são veículos extremamente consolidados. Então a gente está falando de redações super consolidadas, apesar, quando eu falo tradicionais, não é tradicionais de serem antigas, tá? Vamos deixar isso claro. Então, certamente, vocês também já passaram por grandes transformações nessas estruturas de redação. Até quando a gente fala da redação integrada, enfim, eu conheço fisicamente, inclusive, os 2 espaços. Eu lembro de ter visitado o Correio do Povo exatamente no momento que estavam transformando ali, que deixaram mais uma coisa mais ampla, né, mais aberta, enfim. Então, eu queria, assim, o que foi mais marcante para vocês dentro dessas estruturas que mudaram tanto, né? Que não são mais compartimentadas, que são mais horizontais. O que foi mais marcante para vocês se a gente pensar em termos de estrutura de redação? Queres começar? Posso ir? Eu acho que para veículos como os nossos, assim, que são veículos que não são nativos digitais, que teve que passar um processo de adaptação, né, especialmente o surgimento da internet lá no final dos anos 90, assim, eu acho que esse momento de entendimento de boa parte da redação, da necessidade de tu atender esses públicos diversos, de tu entrar no mundo digital e conseguir fazer a integração, a passagem do impresso para o digital. Assim. Eu acho que esse foi o momento mais difícil e que, para mim, que sou uma pessoa que viveu praticamente o digital quase toda a minha carreira, foi o momento de mais dificuldade, assim, de tu conseguir fazer as pessoas entenderem a necessidade, a importância e a velocidade com que as coisas deveriam acontecer, assim. Então, acho que esse processo de integração, de entendimento de que o jornalismo mudou e que o jornalismo continuamente vai mudar e que a gente continuamente vai ter que continuar se atualizando e entendendo não só o mercado, mas como as nossas próprias ferramentas e como a gente se insere dentro dessa realidade, seja ela social, política, econômica, de tecnologia, enfim, a maneira como a gente tem que integrar dentro desse processo e como isso foi feito ao longo dos anos, até o momento que caiu a ficha de estar agora, a gente tem que virar a chave. Eu acho que esse foi o momento... não sei se eu consigo apontar, assim, na linha temporal, o recorte, mas isso foi algo gradual que foi acontecendo, pelo menos ali no Correio do Povo, nas outras redações que eu trabalhei também, em algum momento, em que tu vai notando em que as pessoas vão percebendo o valor naquilo e alterando a forma de trabalhar. Porque existem dores, né? E essas dores, especialmente quando a gente fala de uma redação diversa, são dores específicas, são dores pontuais, até que coisa flua. Rotinas e zonas de conforto, né? Dificilmente, é difícil de tu conseguir adequar a tua rotina. Eu fiz isso há 200 anos, a vida toda. Por que agora eu tenho que mudar? A gente tem que sempre mudar, né? Se a gente for se acomodar, ainda mais agora com a velocidade que as coisas vão chegando, inteligência artificial, enfim, tipo, não tem como, tu tem que estar em constante aprimoramento, assim, da redação e como profissional. Eu tô desde 2007 na redação da Zero Hora. E ao longo desse tempo, assim, eu vejo 2 tipos de mudança. E aí, concordando 100%. Uma mudança é a orgânica, que é a mudança que vai acontecendo inevitavelmente na rotina, no dia a dia, nas funções que as pessoas têm, no que elas precisam fazer, coisas que se deixa de fazer, porque muda o enfoque, muda o negócio, muda o sentido das coisas. E as mudanças estruturais que vão acontecendo, assim. Eu acho que eu peguei 4 grandes mudanças de estrutura dentro da redação, de mudar posições e funções para atender
o que era necessário para a estratégia do negócio, né? Eu costumo dizer que eu entrei em 2007 como assistente de redação, auxiliar de redação, e eu entregava contra-cheque impresso nas mesas pros jornalistas, né? E eu era estudante. Se eu olho hoje, essa é uma função que não faz nenhum sentido, óbvio, mas todos os estudantes hoje dentro da redação, eles fazem funções de apoio de jornalismo mesmo, assim, não tem ninguém fazendo qualquer coisa parecida com serviço de office boy, por exemplo, né? Então isso é uma grande mudança. Hoje a redação está muito voltada para funções específicas do jornalismo, assim, sem nada muito acessório, né? E todas essas mudanças daí estruturais que eu vi ao longo do tempo, todas foram, sem nenhuma dúvida, para tentar adaptar as entregas do digital, que vem crescendo desde então, junto com a necessidade de manter a entrega qualificada dos outros veículos. Então, assim, a gente foi fazendo mudanças, criando, qualificando e ampliando a entrega digital, ao mesmo tempo em que tem uma preocupação grande de manter a qualidade do negócio print, tem uma super preocupação em manter a liderança, tanto no print quanto a liderança de rádio, depois que nós juntamos as redações. Então, o grande desafio sempre foi equilibrar como a gente olha para o digital, esse negócio que foi crescendo ao longo desses tempos, até a gente seguir entregando com qualidade, garantindo a perenidade do nosso negócio nas mídias legado, né, de rádio e impresso. E falando em aniversários, né, ano passado, 0 Hora do aniversário de 60 anos, fez uma grande mudança tanto no impresso, quanto no digital, né? Fizemos toda uma reformulação do impresso pela relevância do veículo e uma grande mudança na estrutura digital, uma mudança de estrutura da redação para atender a esses públicos. Então, acho que essa grande mudança que a gente fez ao longo do ano passado e concluiu em dezembro, que culminou em mudar também a redação estruturalmente dentro para conseguir responder a essas demandas que vêm. Atingir todos os tipos de público do digital e seguir entregando conteúdo de qualidade em todas as frentes. Isso vai continuar acontecendo, né? Vai acontecer. Essa foi uma mudança, foi apenas a última que aconteceu. A última, exato. Bom, antes da gente continuar o programa, quero lembrar a nossa audiência que este é um episódio de oferecimento da Claro. Claro Multi tá na sua, dentro e fora de casa, em qualquer lugar, por apenas R$ 159,90 por mês. Aproveite. Outra curiosidade que eu quero trazer para a mesa eu acho que é uma curiosidade, inclusive, muito frequente em estudantes, né? Eu tinha essa curiosidade, inclusive, quando eu era estudante, que assim, qual foi o momento, para vocês, muito marcante dentro de uma redação jornalística que vocês viram a coisa acontecer e pensaram, eu tô numa redação, isso é o que eu quero fazer para minha vida? Assim, de olhar e dizer, tá, é isso, é assim que a coisa funciona mesmo. Recorda alguma coisa? Recordo. Sou mais antigo, né? Um pouco mais experiente. Um pouco mais experiente. Para mim, sem dúvida, foi o 2001. O ataque nas Torres Gêmeas, assim. Que era um momento que eu recém tinha entrado dentro de uma redação, né? Tava recém começando, né? Ali como redator, assim, né? E daí acontece aquela coisa cataclísmica e que naquele momento ninguém sabia mais ou menos como agir, né? A internet também estava recém começando. E num cenário que, assim, as coisas iam acontecendo, ia se acompanhando, sei lá, pela TV, agências de notícias. Tu ia pra TV, viu o que estava acontecendo, voltava, escrevia o texto, botava em tempo real e tu ia fazendo essa atualização daí. Daqui a pouco alguém gritava alguma coisa, aconteceu outra coisa, caiu a segunda torre, tu ia... Então era aquela... tu sentia a tragédia, mas a forma como tu tinha para descrever aquilo ali, ele não tinha os mesmos recursos, pelo menos na internet, que a gente tem hoje, assim. Então era difícil de tu conseguir espelhar a magnitude daquilo ali e a quantidade de informações que chegavam. Assim. Mas mesmo assim, tu via a redação pulsando, assim, as pessoas correndo, gente chegando mais cedo, chegando um monte de pizza dentro da redação, assim, tô trazendo pizza para vocês, que eu não sei que horas vocês vão sair daqui, né? Por causa né, a gente não sabia se ia ter um ataque em seguida, né? Era a história sendo construída. Então acho que foi a grande primeira cobertura em tempo real, assim, do jornalismo. E tá ali dentro, naquele momento,
Foi realmente marcante. Acho que foi ali que a chavinha... A chave virou. Agora eu tenho certeza do que eu tô fazendo, é aqui que eu quero estar. A cachaça pegou, assim, daqui eu não quero sair mais. É daqui que eu quero ficar. Aqui. Muito bom. Foi isso. E pra ti, Pedro? Eu recebia os tópicos que a gente ia falar aqui e fiquei pensando, assim, né? E aí eu pensei em falar para uma outra frente, assim. Eu acho que na nossa profissão, para quem trabalha em redação, tu tem que estar constantemente te reapaixonando pelo que tu faz, entendeu? Então, assim, acho que a gente precisa de momentos marcantes que mostrem tanto a relevância do que a gente está fazendo para o público, né? Quanto a relevância para a gente enquanto profissional de realização. Eu pensei em 3 momentos diferentes da minha carreira, que são momentos que eu entendi relevantes, que são, a primeira é a tragédia da Kiss, com uma curiosidade, eu tinha família em Santa Maria nessa época, então eu tinha voltado de Santa Maria no sábado, de carro, e tinha voltado, porque a minha avó estava junto, enfim, tinha voltado, e aí no domingo de madrugada aconteceu isso, e aí me chamaram para a redação, e foi a primeira grande mobilização que eu vi, e já uma grande mobilização que envolveu uma preocupação bem maior com o digital. Em 2001 tinha poucas ferramentas, em 2013 já tinha uma realidade do digital ser relevante naquele momento, inclusive com uma atualização do que estava acontecendo, né? Então foi muito marcante para mim aquilo, pelo envolvimento de todos, pelo tamanho da tragédia, e por ver a redação, como tu disseste, pulsando, né? Muita gente trabalhando ali naquele momento, aquela hora em que a gente não quer sair da redação, porque tu quer dar a tua contribuição. Um segundo momento, acho que foi na pandemia. Ali naquele momento na Kiss, como um editor, já na pandemia, numa posição de coordenação de equipe, então a gente teve que mobilizar todos os nossos times para ir voltar para casa, então isso envolveu lidar muito com as pessoas, com que os jornalistas que estavam levando informação de qualidade, e naquele momento era mais importante ainda levar informação de qualidade, levar todas as pessoas para casa e criar um novo modelo de trabalho para todo mundo, para a gente conseguir entregar conteúdo bom e relevante para o público. E o terceiro, eu colocaria agora as enchentes, também por um impacto do tamanho da relevância que a gente está, por a gente ter conseguido criar novas formas de chegar nas pessoas, no streaming, com conteúdos mais imediatos para todo mundo, de novo com um impacto social imenso nas pessoas e também na gente, que teve que mudar de redação. Nós saímos da redação da Érico para a RBS TV, então, enfim, acho que foram momentos marcantes e, de novo, com essa ótica de que a gente tem que ter momentos na carreira da gente em que a gente se reaproxima do que a gente quer, do que a gente acredita, assim, eu acho que isso é importante. E só para complementar a questão da enchente, né, além da questão da rotina do trabalho... Vocês mais ainda impactados, né? Sim, imagina centro histórico, né? A gente... Foram quantos dias fora da redação? Foi bastante, né? Eu lembro que a gente acompanhou vocês. Foi bastante tempo. A gente chegou na sexta-feira, se não me engano, numa sexta. Numa sexta que as águas chegaram no centro, que a água, né, no dia 3 de maio. 3 de maio, que as águas começaram a chegar ali no centro, assim, tu ia pra sacada do jornal ali, tu olhava e tu vinha água, e daí tu achava, não, a água não vai chegar até aqui, vai chegar ali até 7 de setembro no máximo e vai parar. E não foi, daí, tipo, eu saí mais cedo, saí por volta do meio-dia, 1h de lá, da redação, porque tinha que continuar atualizando, a gente não sabia se daqui a pouco não ia faltar luz e a gente não ia conseguir atualizar o site ali da própria redação, né? Eu voltei para casa, o pessoal ficou, tem gente que saiu de lá com a água já batendo nas portas do prédio, né? E daí depois a gente trabalhando, todo mundo fora do prédio, sem saber quando vai voltar, sem a mínima noção. E também adequando o trabalho com a rotina das pessoas, que eles começavam a trabalhar com alguém e esse cara tinha que sair de casa porque a água chegou na casa dele e tinha que ir para outro lugar. Então, tinha que pegar alguém, o fulano não pode, tu pode entrar aqui. Então, tu tinha que gerenciar também a rotina da redação com impacto na vida das pessoas que estavam trabalhando. A gente estava preso na estrada porque estava indo para Vale dos Sinos. Então, era extremamente estafante, assim, porque além da questão profissional, tinha a questão pessoal das pessoas ali. Eu lembro que tinha um momento que tinha uma cobertura nossa, tinha alguém na rua ali fazendo as pautas e os caras disseram que o ligar a luz
de determinada rua ali, ou determinada região, não lembro se era o Menino Deus, e daí eu ligar, peraí, o cara vai ligar ali o cara dentro da água, eu vou tirar o cara dali, né? Então eu tenho que ligar pro cara e dizer, ó, sai daí que eles vão ligar a luz, porque daqui a pouco pode ter uma descarga elétrica, alguma coisa. Então tinha toda essa preocupação com o bem-estar das pessoas que estavam envolvidas na cobertura, o nosso bem-estar, porque pessoalmente a gente também é afetado, né? Tu não sabe como é que tu vai lidar com tudo aquilo, tu tem que balancear a tua vida pessoal também com a questão profissional ali. E depois a questão institucional, que é do jornal sobreviver àquele momento que foi extremamente, que a gente nunca imaginou, assim, passar, né? Foi a segunda vez em pouco tempo que a gente teve que passar muito tempo fora da redação, né? Tu teve a pandemia que tu citaste ali, e daí depois a enchente. Então foram 2 momentos de adequações da nossa redação de fora e depois trazer o pessoal para dentro de novo, assim. E a gente ainda passa por ele, a gente ainda está se adequando lá. Isso é uma coisa nova, né? De todos os desafios que ao longo das décadas se teve, essa foi uma sequência de fatos muito próximos e numa realidade muito diferente. E eu costumo dizer assim que a pandemia, ela se arrastou, né? Ela foi nos matando assim devagar, ela foi nos corroendo, né? Porque tinha aquela coisa de não saber e muitas perdas de vidas, enfim. A enchente, pouquíssimo tempo depois, a enchente veio como um soco no nosso estômago, né? Porque foi assim, ninguém esperava por aquilo e aí também tem a diferença da pandemia, fique em casa, e das enchentes, saia da sua casa, então... Mas 2 coisas que me ocorrem, assim, ouvindo vocês, é muito legal ouvir essas coisas, porque acho que o Pedro... Ele resumiu muito bem, assim, que a gente precisa se reapaixonar pelo jornalismo de tempos em tempos. Eu sempre digo, todo dia 7 de abril, que é o dia do jornalista, eu faço alguma postagem dizendo aquela eterna relação de amor e ódio com a nossa profissão, né? Que é isso, de tempos em tempos a gente precisa dar essa regada. Mas uma coisa que eu achei interessante é que vocês trouxeram situações de crises, né? Então, aquela reflexão que a gente faz, que na crise a gente cresce enquanto equipe, enquanto pessoa, enquanto se reapaixonar, porque a gente lembra da nossa questão muito social, né? Que é, a gente tem uma função, uma missão com a sociedade, que é muito interessante de ver, assim, do quanto isso, apesar da crise, apesar da tragédia, porque a gente falou de Torres Gêmeas, a gente falou de enchentes, a gente falou de Boate Kiss, a gente falou de pandemia, que foram tragédias, né? Guardadas as devidas proporções e dentro dos seus contextos, mas o quanto isso, por outro lado, apesar de doer, e não só doer a questão pessoal e emocional, mas de doer jornalisticamente falando também, assim, que é coisa do como abordar como abordar a coisa das Torres Gêmeas, o limite, a ética, enfim, tem também essas dores mais emocionais. Então, muito interessante ver que na crise realmente todo mundo cresce, pessoal e profissionalmente. Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo é lindo no jornalismo, né? Na redação jornalística, menos ainda. Então eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o que não pode ter numa redação, né? O que é, vamos pensar assim, é proibido, não pode ter numa redação. Eu também pensei sobre essa pergunta e resumiria com desrespeito. Eu acho que assim, como o mercado de trabalho, ele mudou muito, né, nos últimos anos, vem mudando, e dentro das empresas de comunicação não poderia ser diferente. Então acho que hoje nós temos um ambiente muito mais saudável do que tínhamos há 5, muito mais do que tínhamos há 10, muito mais do que tínhamos há 15, imagino que muito mais do que tinha. Então eu acho que o ponto principal é o respeito entre as pessoas, o respeito à diversidade, a forma de pensar, a pluralidade de ideias. Eu acho que esse é o principal ponto. O que não pode existir dentro de uma redação é desrespeito entre as pessoas. Legal. Eu acho isso importante, assim, eu queria acrescentar, o jornalismo atualmente, assim, é uma profissão constantemente combatida, assim, né? A gente sofre, seja ataques por causa da questão de desinformação, seja a ameaça da inteligência artificial, quanto isso vai chegar, como isso vai ocupar o nosso espaço. Ameaça ou oportunidade ou também. Oportunidade, mas eu estou falando mais pelo viés, quando as pessoas enxergam de forma negativa, assim, e tem aquele receio, tá, mas eu vou fazer isso aqui com inteligência artificial, daqui a pouco eu vou sair e vai ficar inteligência artificial, né? Vai roubar o meu lugar. Então, eu acho que é importante, eu não digo não ter, mas o que é importante ter, assim, as pessoas têm que acreditar no valor daquilo que elas estão fazendo, assim.
como jornalista. Não pode ter o não acreditar. É o não acreditar, exatamente. Tu tem que ver o que tu tá fazendo e saber que aquilo ali importa, assim. Importa para ti, importa para a pessoa que está ali fora te vendo, te lendo, te ouvindo, e importa para a empresa em que tu está trabalhando, assim. Tipo, o teu trabalho, ele é relevante, mesmo que seja uma matéria menor, não, ou uma matéria maior, que ganhe prêmios, enfim, ele é um trabalho que ele vai no grande escopo das coisas, ele vai construindo caminhos, assim, em que a gente vai chegar em outro lugar, assim. E eu acho que nesse momento em que a gente passa por tantos perrengues e que a profissão é tão desacreditada em alguns momentos, assim, eu acho que é importante a gente parar, pensar e nós como profissionais, assim, ver o quanto somos relevantes e importantes e o quanto a gente tem que continuar apostando no nosso trabalho, porque é apenas dessa forma, assim, que a gente vai conseguir construir e fazer frente a todas essas desconfianças. Assim. É quase como não se deixar contaminar pelo que os outros, pelo que de fora descredibiliza o trabalho de quem está lá dentro. Eu acho que para complementar, já que tu abriste essa frente do não pode ter, né? Não pode. Eu acho que não pode ter também acomodação. Né? Acho que a gente está numa profissão e numa área que, como tu disseste também, mudando, dentro da redação todos os dias mudando, tem muita inovação. A gente tem que ser inovador, a gente tem que buscar sempre isso. Então a gente não pode estar achando que o que a gente está fazendo naquele momento como um produto, né? Como um resultado, ele está 100%. A gente tem que estar olhando, faz sentido, o que eu posso fazer de diferente, para onde eu posso ir, como eu posso fazer, o que eu posso fazer a mais, enfim, eu acho que inovação é algo que não pode não ter. A postura da inovação, a postura de inovação. Comportamento de inovação. Muito bom. Gente, pra gente finalizar, se encaminhar pro final, na verdade, talvez eu vou deixar vocês um pouco em saia justa, mas não é, eu juro que não é essa o meu objetivo, mas assim, se vocês pudessem mudar algo nas redações, e eu não talvez assim, para deixar vocês menos desconfortáveis, eu não quero saber do que o Márcio mudaria na redação do Correio, do que o Pedro mudaria na redação integrada da RBS, mas assim, em redações, né, essa coisa, sempre tem o que melhorar. O que vocês mudariam hoje? Eu posso passar de vez de ser redação para jornalismo? Pode, ficar um pouquinho mais fica amplo super processo, à vontade, assim. vamos lá. Que é o seguinte, eu acho que o jornalismo sempre enfrentou de uma forma muito equivocada grandes desafios que apareceram ao longo dos anos. Seja a questão da internet, questão das redes sociais, a gente perdeu muito espaço como produto, como mercado, em virtude da forma como a gente identificou essas oportunidades e de como a gente aproveitou essas oportunidades. Eu acho que a inteligência artificial é outra que está chegando e que vai, de novo, nos impor uma séria gama de perguntas. Assim. E a maneira como a gente seguir o caminho pelo qual a gente trilhar nessa nova realidade é o caminho que vai nos moldar daqui para frente. Assim. Então, a gente tem que pegar para o jornalismo essas ferramentas e todos esses conceitos novos que estão surgindo e adaptar o nosso... agora não fugiu a palavra, mas ao nosso produto, a nossa forma de atuar, a maneira como a gente quer fazer. Se a gente não fizer isso, outros vão fazer pela gente, assim. E a gente já entregou isso na mão das Big Techs em algum momento, assim, e esse é o momento da gente pegar essas novas ferramentas e essas novas oportunidades que surgem e a partir daí a gente adaptar e a gente moldar o nosso futuro. É difícil, a gente vai errar, né? Mas se a gente não tomar esse processo pela mão em algum momento, eu acho que a gente vai talvez sofrer um baque muito maior do que quando a gente perdeu publicidade para as redes sociais ou perdeu relevância para o Google, enfim, outros momentos desses definidores da profissão que nos jogou para um outro lado em que a gente teve que se readaptar e daqui a pouco entrar nesse processo para não perder relevância. Assim. Então, eu acho que é um momento que a gente tem que... a gente está num momento meio que de definição, assim, de para onde é que a gente vai, mas mais do que negar esses novos processos, a gente tem que trazer eles para dentro da nossa... E ser protagonistas. E ser protagonistas. Assim. Eu acho que esse interessante. Eu iria na mesma linha, assim, eu acho que a gente tem que a profissão tem que estar aberta às mudanças e embarcar nelas e remar junto com as mudanças e não remar pro lado contrário das mudanças. Assim, então, para falar de outra coisa também, eu acho que a profissão,
A área precisa sempre, cada vez mais, ser mais plural, ouvir mais lados, ouvir mais ideias diferentes para todos os lados, ideológicos, de sociais, enfim, acho que a gente tem uma sociedade muito diversa, tem conservadores, tem progressistas, tem pessoas mais religiosas, menos religiosas, e eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais ser mais plural e ouvir todos esses lados para qualificar e conseguir chegar a esses públicos da melhor forma possível. Muito bem. Gente, adorei. Eu, obviamente, sou suspeita, né? Porque vivo isso e escolhi essa profissão tanto quanto vocês. Então, muitíssimo obrigado pelo tempo, pelos compartilhamentos, opiniões e por desmistificar um pouco o que é uma redação jornalística, né? Que talvez a gente possa ser um pouco esses estereótipos que nos colocam. Às vezes eu fico tentando também pensar um pouco na publicidade, né? Porque também sofrem um pouco dessas questões do estereótipo da agência, né? Mas é poder... quem vê close não vê corre, né? Então, assim, é muito mais trabalho e muito menos glamour do que se pensa. O jornalismo é feito por pessoas, né? Por pessoas. Os jornalistas são pessoas, erram, acertam, sempre buscam acertar, na maior parte das vezes. Eu acho que isso é o fundamental aqui. Aliás, a gente sempre fala isso e é muito bom ouvir que não sou só eu aqui sempre a chata dizendo, independente da ferramenta, independente do futuro, independente da tecnologia que vem para agregar, que é meio e não pode ser fim, no final das contas são pessoas. E no nosso caso, também gosto muito, um dia eu ouvi de um professor, eu nunca mais esqueci essa frase, que é: somos todos formados em comunicação social e a gente nunca pode esquecer da palavra social. Então, muito obrigada, meninos. Obrigado. Muito obrigado. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrem, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.